Pessoal, tudo bem? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre amostragens georreferenciadas para agricultura de precisão, só que antes eu gostaria de frisar com vocês alguns pontos importantes dentro da agricultura de precisão que nós não podemos esquecer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de estar relembrando com vocês é justamente a diferença entre o que nós chamamos de agricultura convencional da agricultura de precisão. A agricultura convencional, também chamada de agricultura pela média, é aquela pela qual nós não consideramos a variabilidade do meu talhão. Então eu tenho aqui uma ilustração que eu peguei da internet mesmo, em que minha figura A, ela mostra um talhão, independente do tamanho dele, se é 1 hectare, se é 2 hectares, se é 5, se é 100, se é 1000, esse talhão aqui para aplicação de calcário em toda a sua extensão vai ser aplicado em torno de 1,5 tonelada por hectare nele. Então, neste caso, eu estou trabalhando de forma convencional, porque estou considerando que o meu talhão ele é homogêneo. E uma vez homogêneo, eu não preciso trabalhar variabilidade dentro dele, ou seja, a minha aplicação, as minhas correções, as minhas tomadas de decisões aqui são totalmente homogêneas também. Já do lado, eu tenho aqui uma figura B que está ilustrando justamente a adoção da agricultura de precisão. Esse é o mesmo talhão, trabalhando a mesma variável, que é a aplicação de calcário, e de cara o que nós observamos? Nesse mesmo talhão, quando eu considero agricultura de precisão, eu já começo a considerar a variabilidade do meu talhão. E uma vez que eu considero a variabilidade, eu considero que esse talhão ele é heterogêneo. E uma vez heterogêneo e uma vez essa variabilidade modelada, eu tenho aqui áreas, ou seja, locais em que eu não preciso aplicar calcário, então lá 0 toneladas por hectare. Eu tenho uma porção considerável de área em que eu preciso aplicar em torno de meio ou a 3/4 de toneladas por hectare, ou seja, 0,75, valores bem inferiores do que a média, ou seja, do que seria aplicado na forma convencional. E sem fazer muito esforço, a gente observa que, com toda certeza, neste caso aqui, eu tenho uma redução do meu custo com a aplicação de calcário, porque eu vou ter uma porção de área considerável que eu não necessito aplicar e áreas que eu vou precisar aplicar bem menos do que seria pela média. Além disso, quando eu levo em consideração essa heterogeneidade, essa variabilidade, normalmente ao final aqui do ciclo dessa cultura, eu tenho lá o meu aumento de produtividade, o meu aumento também de lucratividade, já que eu estou produzindo mais, eu estou reduzindo o custo, por consequência, se torna muito mais rentável a atividade nesse talhão do que seria da forma convencional. Isso não quer dizer, gente, que a forma convencional está errada. Isso só quer dizer que a forma com que meu avô trabalhava, com que meu pai trabalha, é uma forma pela qual eu não levo em consideração a variabilidade do meu talhão. Porém, quando eu considero que meu talhão ele existe variabilidade, normalmente eu tenho aumento de produtividade e redução de custos aí, certo? Outro ponto importante, para trabalhar a agricultura de precisão, é necessário que meus dados, as informações que eu obtenho lá em campo, as informações que eu vou obter ao longo do ciclo da minha cultura que está implantada no meu talhão, elas sejam georreferenciadas. E quando eu digo informações georreferenciadas, eu estou me referindo que toda e qualquer informação do meu talhão devem ter coordenadas conhecidas. E quando eu falo de coordenadas conhecidas, eu estou falando para vocês de duas coordenadas básicas que nós trabalhamos aí. As coordenadas geográficas e também as coordenadas UTMs, em que coordenada geográfica eu tenho longitude, em que eu tenho uma posição em relação ao meu meridiano de Greenwich até 180 graus a leste ou até 180 graus a oeste. E em relação à linha do Equador, nós temos a coordenada de latitude, que eu tenho uma posição em até 90 graus a norte ou até 90 graus ao sul. Em termos de Brasil, o Brasil ele está a oeste do meridiano de Greenwich
está praticamente todo abaixo da linha do Equador, ou seja, longitude W, oeste, e latitude sul, né, para definir a nossa localização. Já as coordenadas UTM são aquelas coordenadas que são medidas em metros, na verdade são projeções, e o sistema UTM ele trabalha basicamente com a divisão da Terra em fusos. Então, para você usar o sistema de coordenadas UTM, você precisa identificar em qual fuso está o ponto, o local, o talhão em que você precisa trabalhar. Porque eu preciso saber em qual fuso está Cuiabá, em qual fuso está Goiânia, em qual fuso está uma determinada propriedade, para que eu trabalhe corretamente com esse sistema de coordenadas. Por ser utilizado coordenadas em metros, normalmente nós precisamos então primeiro definir o fuso UTM. Além disso, eu preciso também definir qual é a minha coordenada E, ou coordenada do eixo leste-oeste, e qual é a minha coordenada N, ou minha coordenada do eixo norte-sul, né? Então, uma definição básica aí sobre agricultura de precisão, inclusive essa definição retirada aí do livro nosso de agricultura de precisão, que a gente usa aí como bibliografia, ele diz o seguinte, que a agricultura de precisão, ou AP, vocês vão ver muito esse termo aí ao longo das nossas aulas, está fundamentado no fato de que as lavouras não são uniformes no espaço e nem no tempo. Isso quer dizer que, para trabalhar com agricultura de precisão, eu preciso considerar e modelar a variabilidade e a heterogeneidade do meu talhão, além disso, definir a sua localização em termos de coordenadas para que a gente possa trabalhar isso de maneira correta, de maneira satisfatória e possa usar a agricultura de precisão aí para aumentar a produtividade, para reduzir custos e com certeza aumentar a rentabilidade quando eu trabalho a AP, né? Dúvidas, pessoal? No próximo vídeo nós vamos estar falando em específico sobre as amostragens georreferenciadas. Aqui nós só demos uma pincelada rápida do que nós já conversamos um pouco sobre agricultura de precisão. Qualquer dúvida, deixem comentários ou também tem aí meu e-mail para que vocês possam entrar em contato. E aí aguardo vocês nos próximos vídeos aí.